Olá, meu nome é Rosemar Serra, sou psicóloga, psicanalista, trabalho em algumas empresas com consultoria organizacional, coaching, e faço atendimento clínico com abordagem da psicanálise, atendendo adolescentes, adultos e casais. E hoje eu estou aqui, a convite do Instituto Suavemente, para conversar com vocês sobre dois transtornos alimentares que são os mais graves e os mais comuns de acontecerem, que é a anorexia e a bulimia. É importante, então, para iniciar nossa conversa, definirmos, entendermos o que é cada um. A anorexia, ela se caracteriza pela recusa que a pessoa faz em se alimentar e a recusa em manter o peso numa faixa mínima aceitável, né? Por mais que ela esteja dentro dos padrões da normalidade em forma e peso físico, ela se acha obesa, gorda, e então ela começa a recusar a alimentação. Isso, lógico, que acarreta uma perda de peso rápida e bastante significativa. Então, essa perda de peso é um dos sintomas já da anorexia. O outro sintoma é essa perturbação da percepção em relação à sua forma e peso corporal, né? É um estado já de paranoia, né? Então, por mais que ela esteja dentro dos padrões, ela não aceita isso e se vê com distorção da forma física. Já na bulimia, a bulimia se caracteriza pela repetição de impulsão alimentar excessiva. Então, são vários episódios onde a pessoa tem uma impulsão a se alimentar de forma excessiva e aí, buscando compensar essa alimentação de forma excessiva, ela busca comportamentos como se fossem anular, né, o efeito da ingestão excessiva dos alimentos. Esses comportamentos chamam comportamentos compensatórios e eles podem ser purgativos ou não. Os purgativos, eles são os relacionados ao uso de métodos onde vai tentar tirar, né, o que foi colocado para dentro do organismo, como, por exemplo, indução de vômito, uso de laxante, diurético e até de lavagens estomacais, são os enemas, né? Outros comportamentos compensatórios, mas daí já não são purgativos, que o bulímico usa, é jejum, muito jejum, então excessivos períodos de jejum e também de atividades de exercícios físicos muito excessivos, tá? Então ele busca nesses atos a forma para compensar a ingestão que ele não consegue controlar. É fato que na bulimia não há, então, a perda de peso como ocorre na anorexia, porque há essa ingestão do alimento, tá? Então, a perda de peso não é significativa, mas, em compensação, alguns tipos de bulimia, eles começam a deixar sinais, né? Por causa do contato da pele com o suco gástrico. Então, com lesões na mão, nos dedos começam a aparecer, na face, no rosto, pela frequência do contato, né, da pele com o suco gástrico. Então, esse também é um dos sinais que nos ajudam a identificar e a diagnosticar a bulimia, tá? Bom, há um entendimento de que a bulimia e a anorexia são transtornos exclusivos das mulheres, só as mulheres desenvolvem esses transtornos, e isso é equivocado, né? Os homens também desenvolvem esses transtornos, embora em menor frequência, tá? Os relatos, né, dos estudos em relação a esses transtornos alimentares são muito antigos, os primeiros em volta de 1600, mas assim, a incidência começou maior a aumentar no século XX,
em 1950, mais ou menos, já haviam mais relatos, mas assim, intensificou muito nas décadas de 70 e 80, né? E esse aumento foi significativo também de casos da bulimia, não só da anorexia. É constatado que nessas décadas, né, nesse período, começou um culto à beleza, à forma física e o que a gente chama hoje de narcisismo estético, tá? Então, esse narcisismo se desenvolvendo contribuiu muito para a formação desses transtornos. Para diagnosticar esses dois transtornos alimentares, é necessário a gente fazer um estudo da etiologia, da origem, né? O que ocasionou a formação desses transtornos para cada indivíduo. Essa origem, ela é diferente, então, ela, dentro do quadro, né, da anorexia e da bulimia, nós já identificamos 5 tipos de anorexia e 2 de bulimia. Justamente por quê? Porque a formação desses transtornos é diferente de indivíduo para indivíduo. Tá? O que vai determinar a formação, o tipo de anorexia ou o tipo de bulimia? A combinação de alguns componentes, que são os conteúdos que são recalcados e que daí eles fazem a formação do sintoma. Tá? Esses conteúdos, eles são divididos, né, em 3 tipos, tá? Então, nós temos aí os traumas infantis, aqueles que aconteceram nas fases pré-genitais. A gente tem os traumas atuais, esses que ocorrem mais na fase já final da adolescência, começo da fase adulta, estão mais relacionados aí à parte da sexualidade, aos relacionamentos, e também esse narcisismo estético que foi meio que desenvolvido aí pela sociedade, né? Então, a junção desses 3 componentes e o quanto cada um pesa nessa combinação é que vai determinar o tipo de anorexia ou o tipo de bulimia que a pessoa está apresentando. Tá? É importante salientar aqui que a anorexia ela está mais relacionada aos traumas das fases pré-genitais, então mais à infância, conteúdos traumáticos recalcados desse período da vida e relacionados aí com a dinâmica estabelecida entre o vínculo materno e paterno. Esses 2 tipos, né, de vínculo com a criança podem sim contribuir para o desenvolvimento da anorexia. Além da forma como essa criança também passou pela educação alimentar, com pais muito tiranos que forçavam a alimentação, obrigavam a criança a se alimentar de forma muito rígida, podem também ter contribuído para a criança desenvolver uma aversão para se alimentar, né? E isso vem a se manifestar futuramente aí na fase da adolescência ou adulto. Já a bulimia, ela está mais relacionada ao conteúdo narciso estético, né? Então, ao narcisismo estético e também aos traumas atuais que a gente fala, mais relacionados à vida adulta, principalmente à sexualidade. Bom, dependendo do nível, né, do transtorno, a cronicidade que os sintomas estão se mostrando ocasiona desequilíbrios corporais orgânicos muito intensos e é necessário, então, para o tratamento desses distúrbios, a composição de uma equipe multidisciplinar, né? Que vai desde psicoterapeutas, psicanalistas, psiquiatras com medicações específicas, até cardiologistas, especialistas em rim e outros órgãos do corpo humano, dependendo do que já está sendo afetado com o nível de desenvolvimento do transtorno, tá? E nutricionistas, enfim, é uma equipe multidisciplinar mesmo. E o quanto antes esses sintomas forem detectados, mais chance
de realmente reverter o processo, né? E chegar num controle desse transtorno com maior sucesso, né? Quando atuado, quando se intervém de uma forma bastante rápida, tá? Bom, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero ter contribuído com um pouquinho do conhecimento. Meu tempo é curto. Quem quiser acessar, entrar em contato comigo, eu estou no Insta, @roseserra, ou no Facebook, O Mundo da Psique. Ok? Então, muito obrigada. Espero ter ajudado um pouquinho.